Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 10 de novembro de 2023, uma sexta-feira, e toda sexta-feira é o quê? Sexta-feira Trader. A gente toma mais cuidado ainda porque o horário de verão americano acabou e a proximidade da abertura da análise com a meio-dia, que é o horário do almoço, onde acaba o mercado ficando mais enjoado, tá muito curto, então a gente fica mais atento numa sexta-feira Trader. Queria agradecer todo mundo que participou do evento Day Trade Consistente. Foi literalmente um grande prazer tê-los lá e foi muito legal fazer esse evento com vocês. E também queria informar vocês, as matrículas para o curso Day Trade Consistente já estão abertas, onde eu serei o seu mentor e vou estar do seu lado para a gente conseguir fazer juntos 5 de 1, ou seja, 5 dígitos dentro de um mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês, e se encerram na terça-feira que vem, dia 14. Então não adianta depois reclamar, porque uma vez que se encerrou, não vai ter mais acesso. O link para se matricular aqui na descrição desse vídeo. Vamos dar sequência aqui nas notícias e entender o que está acontecendo nesse eterno morde-a-sopra do presidente do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, do Jerome Powell. Novamente ele falou, e o discurso dele foi em linha com relação a resfriar os ânimos do mercado. Ele disse que, se necessário, sim, vai acontecer novas altas de juros americano, mas na minha humilde interpretação, isso foi só uma sinalização para que o mercado não se empolgasse demais e voltasse a aquecer a economia americana, porque se isso acontecer, infelizmente, ele está certo. Tem que sim subir a taxa de juros para conter toda essa questão da inflação que rola por lá e impacta a economia global. Também tem informação de hoje do IPC Brasil, e o IPC Brasil mede a nossa inflação aqui para a gente entender o que está acontecendo. Até o momento está tudo controlado, em linha com a nossa queda de juros que aconteceu lá para o meio do ano. Então a gente continua acompanhando para ver quais são os desdobramentos dessas notícias e saber se está tudo controlado com relação à nossa inflação aqui no Brasil. E também a grande pergunta, como está o petróleo? Porque sim, a gente está acompanhando o petróleo de perto, a cotação chegou a subir, depois chegou a cair, a gente vê os desdobramentos das notícias com relação à guerra entre Israel e Hamas lá no Oriente Médio, que é a região onde a gente tem maior exportação de petróleo, pessoal, e nos dois grandes polos de exportação de petróleo no mundo, que é lá no Oriente Médio e na Rússia, são os dois locais que estão em guerra. A gente sempre fica atento e sim, o barril de petróleo está indo em linha, não está afetando nesse momento o preço do barril de petróleo, essas duas guerras que estão acontecendo, e a guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas já teve sinalizações de não ter maiores escaladas ali no Oriente Médio, mas a gente continua acompanhando e trazendo os próximos desdobramentos dessa notícia que sim impacta a nossa economia. Vamos direto agora ver o que está acontecendo no calendário econômico, os principais horários da bolsa que vão acontecer hoje. Antes a gente ia começar falando pelo IPC Brasil, mas eu quero pegar e passar uma informação rápida aqui, que saiu o PIB do Reino Unido, e o PIB do Reino Unido veio em linha com todo o crescimento do Reino Unido. Isso é bom, isso diz que existe sim uma contenção de inflação lá na Europa, e sim, isso está se impactando na produção interna bruta do Reino Unido e dos países europeus. E também nos horários impactantes da bolsa, às 9 horas, como eu disse, a gente vai ter o IPC Brasil, que vai medir sim a nossa inflação aqui, tanto acumulada anual quanto mensal. A gente acompanha essa notícia para ver quais serão os desdobramentos. Depois, durante o decorrer do dia, não tem nada mais tão impactante assim, porém é importante frisar sempre nesse momento os horários importantes da bolsa. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, é quando eu gosto de operar, porque o mercado à vista já abriu, já deu movimento, já deu um comportamento do preço, então eu posso tomar minha decisão de compra ou de venda. E às 11h30, normalmente às 10h30, mas acabou o horário de verão americano, então às 11h30 abre a análise, isso impacta e injeta liquidez no mercado aqui. Lembrando, como nós temos uma notícia muito impactante, que é o IPC Brasil, que vai acontecer às 9 horas da manhã, logo na abertura do pregão a gente vai ter forte movimento, então atenção para quem gosta de operar o leilão, para não entrar numa furada, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora nos principais indicadores e cotações de bolsa mundo afora. A Ásia fechou praticamente toda em queda, com exceção a NIFTA, que é o índice da Índia, fechou numa leve alta de 0,15%. A Europa opera toda em queda nesse momento. Os Estados Unidos opera praticamente em queda. Por que eu digo isso? Porque apesar da Nasdaq estar em queda, a gente tem o S&P 500 e a Dow Jones numa leve alta, leve, tá? Então isso significa que sim, eles estão operando na maior parte em queda. Falando dos principais indicadores mundo afora, começar falando pelo EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, fechou numa forte queda de 0,53%. O barril Brent de petróleo cotado a 80,65 dólares, controlado no seu preço. A gente já viu o preço bater quase 100 mil dólares o preço do barril, numa alta de 1,12%. O minério de ferro cotado a 128,30, numa alta de 1,02%. DXY, que é o índice do dólar, cotado numa leve alta de 0,01%. O VIX, é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa leve alta de 0,13%. As bitcoins cotadas em 36.600, apontando para cima. Eu já disse isso várias vezes aqui com relação ao movimento das criptomoedas Bitcoin.
E agora, para você que me acompanha pelo Instagram, te desejo um ótimo dia de operação. Se você quiser ver a análise do índice futuro e do dólar futuro, análise gráfica, vem aqui para o YouTube, logo logo eu vou mostrar para vocês. Se não, como eu sempre falo para vocês aqui, bora pro game! E agora vamos dar sequência aqui na análise do índice futuro e do dólar futuro, começar falando pelo índice futuro, como sempre, 60 minutos, horário dos day traders, e aí vamos ver o que aconteceu no mercado ontem, tá, pessoal? Olha só, eu tô dizendo faz tempo aqui e tá começando a se refletir esse movimento. Nós temos aqui um topo mais alto que o topo anterior e um topo mais alto que o topo anterior no índice, se formando esse movimento aqui. Vou pegar a ferramenta caneta para pegar e evidenciar para vocês aqui, ó, um topo. Aí nós temos aqui um topo mais alto que um topo anterior e um topo mais alto que um topo anterior. E aí você fala, Adriano, tendência de alta no índice, é isso que você está sugerindo? Calma, pequeno gafanhoto, que eu já vou dizer para vocês o que eu estou sugerindo. Aqui no IFR, que mede a volatilidade do mercado, nós temos topos descendentes, ou seja, topos mais baixos que os outros. Isso mostra, assim, que nós estamos enxergando nesse momento no IFR uma divergência no preço, ou seja, onde eu vejo o preço subindo e eu vejo o IFR caindo. E nós temos aqui um rompimento nessa divergência, onde eu considero uma deriva, tá? Então aqui eu tenho uma deriva, deixa eu dar uma ajustadinha aqui nessa linha que eu desenhei, para ficar um pouquinho mais caprichado. Nós tivemos ontem um rompimento neste candle aqui, e este candle que rompeu foi um candle que foi com volume financeiro acima da média móvel de 20 períodos, ó. Foi logo na sequência deste outro candle aqui que deixou esse pavio de defesa, que entrou volume forte. Então a gente teve sim um corte no movimento, isso é interessante, a gente acompanha. Eu ainda acho que o comportamento do preço está esticado, sugerindo uma possível queda, mas dado toda a situação do resfriamento do IFR depois de uma grande divergência, a gente pode sim ver um movimento de alta, mas vamos acompanhar logo mais, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver o que o preço nos sugere em seu comportamento, em seu movimento, tá? E o comportamento do preço sim me mostra que podemos ter formado um topo duplo aqui, nessa região. Não é um topo duplo em linha, justamente extremamente alinhado, mas o candle da primeira hora de hoje vai determinar muito do movimento, e isso se a gente tiver liquidez para o mercado se mexer, tá? Porque sexta-feira, além de ser mais mascado, mais enjoado, a única notícia que nós temos impactante vai sair logo de manhã na abertura da NYSE, na abertura do mercado à vista, perdão. Então, se acontecer um candle, tá, aqui de rompimento de baixa, ou seja, rompendo esta linha que eu estou mostrando para vocês aqui, ele vai vir brigar aqui nessa zona, que é uma zona de suporte, podendo romper e dar continuidade no movimento de queda. Você fala, Adriano, por que você está falando em queda, mais queda, mais queda, e o mercado continua fazendo alguns movimentos de alta? Vamos lá, algum movimento de alta, isso é importante frisar. O mercado, ele fez esse movimento aqui, tá, na quarta-feira, depois ele devolveu o movimento em queda. Aí ele ficou um pouco mais mascado, mais enjoado, e ontem ele deu esse pico de alta e de novo devolveu o movimento de queda, tá? Sugerindo que ele está perdendo a força. Olha quando ele está em movimento de alta, como ele vai e só vai subindo. Olha como ele está perdendo a força, ele vai, depois ele devolve o movimento, fica abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética, depois vai, devolve o movimento, de novo fica abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética, e nesse momento, se a gente pegar e dar um zoom bem grande aqui, ó, olha só a média móvel de 9 exponencial, cortando já a média móvel de 20 aritmética. Isso chegou a acontecer alguns dias atrás, sim, é verdade, no dia 8, mas aqui ele está cortando com mais força depois de um movimento mais abrupto do mercado, com este candle aqui que eu estou evidenciando para vocês, ó, este candle aqui, ó, com corpo e volume financeiro acima da média. Isso sugere sim um ponto de atenção. Agora vamos dar uma olhada rápida aqui no diário, antes de ir para o dólar, até para não perder tanto tempo assim no índice, para ver o que está sugerindo para a gente o dólar, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada no diário aqui do índice, e indo para o diário do índice, nós tivemos de novo um doji. E um doji, quando a gente vê um doji, é um candle de dúvida, tá, gente? Um doji com pavis largos, tá? A gente teve dois dojis aqui na sequência, um com corpo mais estreito, outro com corpo um pouquinho maior, com pavis largos aqui nas suas pontas, dizendo para a gente que está perdendo força assim. Só que esse doji teve um ponto importante do doji anterior, ele teve volume financeiro. Isso é um sinal de dúvida do mercado. O mercado não está dando o direcional para a gente se vai subir com força ou se vai cair, tá? Então a gente ainda entende que o mercado pode ficar um pouco mais lateral, um pouco mais mascado hoje, também por conta de ser sexta-feira. A gente acompanha para ver se vai ter liquidez no mercado. Agora vamos dar uma olhada no dólar futuro e ver qual será o comportamento dele, começar falando pelos 60 minutos, que é o horário dos day traders, tá? Vamos lá. O dólar futuro fez já um movimento muito mais forte de alta. Olha só como ele fez um movimento muito mais encaixado. Só que tem um problema aqui. Agora o IFR do dólar ficou acima da linha dos 70%, mostrando que ele está estressado na alta, sugerindo que ele pode vir fazer um pullback sim, para depois
a depender do comportamento do preço, fazer um movimento de alta. E por que eu estou falando isso? Eu vou afastar aqui um pouco mais o gráfico, porque é importante a gente evidenciar aqui um movimento que o mercado fez, uma figura gráfica. Eu sempre gosto de evidenciar esse comportamento de figuras gráficas. O mercado fez um movimento de queda, depois fez essa lateralização leve para cima, depois novo movimento de queda, esse movimento de alta, lateralização para baixo, e agora fez um movimento de alta mais forte. Isso aqui, ó, é um ombro, cabeça, ombro. Tá? É importante a gente pegar e evidenciar. Adriano, figura gráfica funciona? Não funciona? Eu uso para a leitura do mercado e entendo que na leitura do mercado ela costuma encaixar. Entendo que esse é um movimento de reversão de tendência, tá? Eu queria evidenciar isso para vocês, já dizendo para vocês que ela cortou sim a linha do pescoço, tá? Essa é a linha do pescoço. Não preciso nem desenhar aqui, tá? Porque já está desenhado no... Já está desenhando na antiga zona que era a zona de suporte, que era a zona de resistência, agora virou zona de suporte. Ó, o mercado rompeu aqui a zona que virou resistência, agora virou suporte, e agora está sugerindo um pullback, fazendo um pullback, não rompendo esta linha aqui, não entrando para dentro muito dessa linha, com um candle de 60 minutos, deixando apenas um pavio, caso venha cair demais, ele lança novo movimento de alta para vir fechar este gap aqui. Eu sempre disse, gaps são fechados no mesmo contrato, e o contrato do dólar fecha no final do mês, então eu entendo que o mercado vai continuar esse movimento de alta para fechamento desse gap que ficou aqui anteriormente, tá? Então, para mim, eu tenho um índice um pouco mais chato, um pouco mais lateral, um pouco mais mascado, podendo fazer um movimento de queda, como nos dias anteriores, quando eu falei aqui, o comportamento se refletiu, e um dólar um pouco mais chato, um pouco mais mascado, fazendo pullback para fazer sim um movimento de alta. É esse o comportamento que, teoricamente, eu espero para hoje, dado o movimento do preço. E como eu sempre digo para vocês aqui nos finais dos vídeos do Bom Dia Day Trader, espero que vocês tenham entendido tudo que eu fiz análise aqui. Deixe comentários no vídeo para que a gente possa discutir, falar e debater com relação a essa análise e o que está acontecendo no mercado. Isso é muito importante para a gente sempre entregar uma melhor visão, uma melhor evolução, uma melhor análise do mercado para que a gente possa fazer um day trade de qualidade e terminar o dia com lucro no bolso que importa. Link na descrição do vídeo do curso Day Trade Consistente que está aberto, não perca, depois não adianta reclamar, é até dia 14. Vamos lá, pessoal, se inscreve, vou aguardar vocês lá e, como eu sempre digo aqui nos vídeos do Bom Dia Day Trader, no final, bora pro game, pessoal!